São palavras de Robert Mueller. Ele diz que creio firmemente hoje que o cumprimento da nossa futura paz, justiça, felicidade e harmonia neste planeta não dependerá de um governo mundial, mas de um governo divino, ou governo cósmico. Interessante. Ele diz que a nossa paz não vai depender apenas de um governo mundial, mas sim também de um governo divino, de um governo cósmico. Ele diz também: meu grande sonho é conseguir uma grande aliança entre todas as grandes religiões e as Nações Unidas. Era sonho de Robert Mueller ou era uma profecia? Ou era um plano que já existia antes? É isto que nós estamos vendo. As igrejas, por meio da ONU, estão sendo chamadas à unificação, à paz. Estão sendo chamadas a quê? A deixar de lado suas diferenças. Para acabar com o terrorismo, precisamos estar todos envolvidos. Precisamos todos nos amar, deixar de lado nossas diferenças doutrinárias. Vamos então ao Concílio Mundial das Igrejas, que foi fundado em 1948, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial. Vejam só. De acordo com a Wikipédia, que é a biblioteca mais fácil de ser encontrada, o Concílio Mundial das Igrejas, ou Conselho Mundial de Igrejas, é uma organização intereclesial cristã mundial fundada em 1948 para trabalhar pela causa do ecumenismo, certo? Seus membros plenos incluem a Igreja Síria do Oriente, a maioria das jurisdições da Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja é responsável pelo cisma lá em 1054, certo? Agora, com o Concílio Mundial das Igrejas, tudo volta à beleza, à harmonia. Está lá também as Igrejas Ortodoxas Orientais, a Federação Luterana Mundial, a Comunhão Anglicana, as Igrejas Menonitas, o Conselho Metodista Mundial, interessante, a Aliança Batista Mundial, também interessante, a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas. Enfim, são essas igrejas que compõem o Concílio Mundial das Igrejas. Na verdade, mais de 300 denominações estão lá como filiadas ao Concílio Mundial das Igrejas, que é um movimento ecumênico, como a própria Wikipédia nos diz. Vamos lá, ao Concílio Vaticano II. Quais são as mudanças que o Concílio Vaticano II trouxe no contexto ecumênico? Vejam aqui. Na Wikipédia está Concílio Vaticano II. É dito que foi convocado no dia 25 de dezembro de 1961, através desta Constituição Apostólica do Papa João XXIII. É dito que em 1995 o Papa João Paulo II classificou o Concílio Vaticano II como o quê? Como um momento de reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre suas relações com o mundo. Em outras palavras, no Concílio Vaticano II, Roma parou para refletir. Como é que nós, como Igreja, estamos lidando com as pessoas do século XX e com as pessoas do século XXI que virão? Em outras palavras, Roma parou para trazer uma mudança nas suas maneiras de agir. Vejam aqui. O objetivo do concílio é discutir a ação da Igreja nos tempos atuais, ou seja, a sua finalidade é promover o incremento da fé católica. Por outras palavras, o concílio pretende o quê? A atualização e abertura da Igreja. O Concílio Vaticano II tinha como objetivo atualizar a Igreja, atualizar os modus operandi da Igreja no século XX, no século XXI. E é neste contexto que muitos dizem que Roma mudou. Que Roma mudou, agora vamos à plena unidade. Agora vamos todos nos amar, porque Roma mudou. Vejam aqui, Ellen White escreve o seguinte: a Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com o quê? Com roupagens de aspecto cristão. Não mudou, porém. Foi através do Concílio Vaticano II que esta roupagem de aspecto cristão foi ainda mais organizada. Porque agora vem com aparência de interdenominacionalismo,
uma aparência de que vamos louvar a todos, vamos nos abraçar, vamos orar juntos. É momento de chorarmos, é momento sim de cura das nações, de cura. Vamos deixar de lado as diferenças. Roma não cria nisto, na verdade não crê nisto, como vou vos mostrar. Mas escutem aqui como hoje está justificando o registro de suas horríveis crueldades. Bem rápido. O pecado I peccati ci hanno nos separati, separou, i nostri peccati. nosso pecado. I mali Mal-entendidos na história, uma longa una lunga estrada strada de di pecado peccato comunitário. comunitario. E quem é o Chi ha la culpado? colpa? Todos Tutti somos abbiamo la culpados. colpa. Quem é o culpado pela longa história de divisão, de massacre, de morte, de inquisição espanhola, dos albigenses, de tudo isto? Quem é o culpado? Todos somos culpados, justificando assim o registro de suas horríveis crueldades. Queridos, em 1999, algo histórico aconteceu. Na verdade, foi assinado a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial. E alguns dizem que isto trouxe um fim ao protestantismo, como se Lutero tivesse apenas protestado num só ponto. Foram 95 teses de Lutero. Sim, 95 teses de Lutero. E neste encontro foi assinado isto. E alguns anos depois, a Igreja Metodista Mundial também assinou o mesmo. E agora, líderes evangélicos carismáticos do mundo dizem: vamos à unidade, Roma mudou, vamos todos nos unir, o protesto acabou. Vejam aqui. É dito, este homem escreve no seu livro que nada realmente mudou na doutrina da Igreja. Aquilo que a Igreja ensinou por séculos, nós ainda ensinamos. Desmente a afirmação de que em 1999, ao introduzir ou a tentar corrigir um mal-entendido com a reforma protestante, a Igreja Católica tenha mudado. Vejam aqui, o grande conflito. Não, grande conflito não. A revista Heraldo. Roma nunca muda. Está isto claro? Ela afirma infalibilidade. É o protestantismo que vai mudar. Quem que vai mudar? É o protestantismo que vai mudar. Escutem aqui o que está sendo dito agora. Escutem aqui como os jesuítas de Roma estão trabalhando para acabar com a reforma protestante. Isto é tão sério, meus irmãos. Vejam aqui. Agora, por que é histórico? Porque em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Isto deu fim aos protestos de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já acabou, bem como o vosso. Talvez agora todos sejamos católicos de novo. Portanto, os protestos já acabaram há 15 anos. E eu sei que sou um pouquinho atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode existir uma igreja protestante? O protesto acabou. O protesto acabou. Se não há mais protesto, como pode existir uma igreja protestante? O protesto acabou. Acabou mesmo o protesto. O mais chocante é que não foi este homem apenas que pronunciou isto. Kenneth Copeland, um dos maiores líderes ecumênicos, um dos maiores líderes pentecostais da América, saiu e disse, pegou um documento e disse: aqui está a doutrina católica atual. As coisas mudaram. Chega de rivalidades. Vamos todos à união. Queridos irmãos, a pergunta é: o protesto realmente acabou? O livro Grande Conflito, página 581. Roma está visando a restabelecer o seu poder para recuperar o quê? A supremacia perdida. Eu agora quero vos mostrar, para encerrarmos, que ecumenismo não é nada bonito como vem se pregando por aí. Que ecumenismo não é nada bonito. Este é, na verdade, um plano para acabar com todo o trabalho da reforma protestante. Jogar a palavra de Deus abaixo. Acima de tudo, colocar Roma como uma entidade global. Preparar o mundo para o anticristo. Preparar o mundo
para a marca da besta, para a imagem da besta. Vejam aqui. Alguns anos depois, de 1999, quando os católicos e luteranos assinaram aquele acordo de que, sem justificação pela fé, somos todos amigos agora, a Igreja Metodista Mundial assinou também o mesmo tratado. Em 2006, 2007, o Papa Bento XVI chocou o mundo. Ele chocou o mundo com esta declaração. Vejam aqui. Papa diz: outras denominações não são verdadeiras igrejas. Quando ele fala de outras denominações, está falando de quem? Batistas, metodistas, presbiterianos, adventistas, testemunhas de Jeová. Todas as religiões, todas as igrejas, todas as denominações não são verdadeiras igrejas. Vejam aqui. O Papa diz: outras denominações cristãs não são igrejas verdadeiras. O Papa Bento XVI reafirmou a primazia universal da Igreja Católica Romana, aprovando um documento divulgado na terça-feira que diz que as igrejas ortodoxas eram defeituosas e que outras denominações cristãs não eram igrejas verdadeiras. O protesto acabou? Algo realmente mudou na doutrina da igreja? Algo realmente mudou? O ecumenismo vem para nos abraçarmos e chorarmos? Roma não pensa assim. Vejam só. Isto vem do Registro Nacional Católico. Por que devemos evangelizar nossos amigos protestantes? É dito. Quando me perguntaram por que passo tanto tempo evangelizando protestantes, eu geralmente respondo fazendo algumas perguntas minhas. Jesus criou uma igreja? Todas as respostas que recebi foram: sim, Jesus criou uma igreja. E de acordo com eles, qual é essa igreja que Jesus criou? Igreja Católica Romana. Vejam só. Então eu pergunto: a Igreja Católica é a igreja que Jesus começou? Toda vez, novamente, dos católicos, a resposta é sim. Ao que eu respondo: bem, vocês não acham que Jesus quer que os batistas, evangélicos, luteranos e não denominacionalistas e todos os protestantes, vejam só, todos os protestantes se juntem a nós na sua igreja? E ele termina dizendo: e é por isso que passo tanto tempo evangelizando protestantes, porque eu acredito que Deus quer que todos sejam católicos, para que possam recebê-lo na Eucaristia e para que possam receber todas as graças que Ele tem para lhes oferecer através da Igreja Católica. Não é isto um eco das palavras do Papa Pio IX, sim? De que fora da Igreja Católica não há salvação? De que não existe esperança fora da Igreja Católica? Queridos irmãos, nós precisamos ficar atentos. Nada mudou aqui. O ecumenismo não é tão bonito como nós pensamos. Vejam só. A Crisis Magazine é uma revista católica e dizem aí: rumo ao novo ecumenismo. Qual é esse novo ecumenismo? É dito que os bispos devem envolver ativamente os ministros protestantes nas suas dioceses, com o objetivo expresso de levar congregações inteiras à plena comunhão. Levar congregações inteiras à plena comunhão. Da mesma forma, os bispos devem formar especialistas teológicos bem versados na doutrina protestante. Homens e mulheres de evidente santidade e aprendizagem eminente, capazes de gerir o quê? Um diálogo construtivo destinado a quê? A remover obstáculos no caminho para a unidade católica. A unidade cristã deve ser, só pode ser, unidade católica. Que todos os católicos, especialmente aqueles dotados da nobre categoria de bispo, abracem o novo ecumenismo. Qual é esse novo ecumenismo? Ecumenismo católico. Não existe outro tipo de ecumenismo, diz aí a Igreja Católica. Ecumenismo verdadeiro só pode ser unidade católica. Unidade verdadeira só pode ser em torno da Igreja Católica. Vejam aqui nesta publicação. Entre protestantes e ortodoxos, a autoridade do Papa acabou prevalecendo. É dito:
Como os crentes católicos, protestantes e ortodoxos rezaram esta semana por unidade cristã, esse homem esclarece como o papel do Papa evoluiu dentro deste diálogo ecumênico, à medida que a sua legitimidade específica foi gradualmente reconhecida. Lembram quando o Vaticano convidou ministros protestantes para irem ao Vaticano e debater sobre a primazia de Pedro, para que reconheçam que Deus concedeu à Igreja Católica, neste caso, o cetro de Pedro, o trono do apóstolo Pedro. Eles foram lá debater a primazia de Pedro. Irmãos, é dito que o romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que nos anos atrás. Na vigília ecumênica, nós vimos que o próprio patriarca Bartolomeu, que é o patriarca ortodoxo de Constantinopla, ele disse que o mundo precisa da liderança espiritual do Papa Francisco. Justin Welby, o arcebispo da Cantuária dos anglicanos, falou também que no seu encontro com o Papa Francisco, ele se sentia muito nervoso. Sim, foi uma experiência emocionante. Nós chegaremos ao ponto em que todo mundo de fato vai ser católico. É este o objetivo do movimento ecumênico. Estamos na batalha dos últimos tempos, mas não acreditamos que seja o fim do mundo. Se você ler os santos com atenção, eles dizem que não é o fim do mundo, é o fim desta era. Algo novo está a chegar. O maior triunfo da Igreja em toda a história mundial está a chegar. Quando o mundo inteiro se tornará católico, o mundo todo. E aqui está algo que me aconteceu no ano passado, só para lhe dar uma ideia de quão grande é isto, o que está prestes a acontecer, uma grande vitória. A palavra de Deus alertou sobre o perigo iminente, que isto seja ignorado, e o mundo protestante aprenderá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for tarde demais para escapar da armadilha. Eu não falo isto apenas para protestantes, falo também para adventistas, pois de acordo com esta publicação, uma publicação católica, Relações Denominacionais Adventistas do Sétimo Dia, é dito que, sim, os católicos elogiam os adventistas por não guardarem o domingo, por não crerem na imortalidade da alma. Eles dizem que, apesar dessas diferenças, o Concílio Vaticano II trouxe o que abriu portas para o diálogo com outras denominações, incluindo adventistas. Cuidado, meus irmãos. Estes esforços refletem o nosso compromisso para quê? Para curar divisões centenárias. Como católicos, estamos comprometidos em reunir cristãos e restaurar o quê? A comunhão plena dentro da única igreja verdadeira. Qual é essa única igreja verdadeira? Católica Romana. Meus irmãos, eu poderia ainda falar muito esta noite, mas não temos tempo. O tempo já se foi. Movimento ecumênico não é nada bonito. Fiquemos atentos a isto. Preparemos para isto. Deus nos chamou como um povo para dar uma mensagem diferente. Nós lemos que não devemos adular o mundo, nem pedir-lhe perdão por ter que dizer a verdade. Deus chamou sua igreja hoje, como chamar o antigo Israel, para erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas. Separou-os. Nós temos uma mensagem tremenda, uma mensagem importante para partilhar com o mundo. Levantemos-nos e preguemos a mensagem para que o mundo escape desses enganos. Vamos orar para encerrar então a nossa apresentação. Obrigado, Senhor, por este estudo. Obrigado por abrir nossa mente para estas verdades. Senhor, nós queremos continuar fiéis e não queremos ser enganados. Abra, Senhor, nosso coração de par em par e nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade.